Pessoal, a aula de hoje é uma aula diferente. Eu vou basicamente falar um basicão sobre o MATLAB e o Octave. O MATLAB é esse software, conhecido como laboratório matriz. Em alguns lugares é considerado uma linguagem de programação interpretada, que nem o Python. É uma ferramenta, é uma IDE, eu consigo fazer gráficos, fazer todo tipo de coisa aqui. E também consigo fazer programas aqui dentro e resolver diversos... Na verdade, eu consigo resolver qualquer problema que você possa imaginar. Claro que tem sua... Dependendo do tamanho do problema, tem sua linguagem interpretada, então é um pouco mais lento do que uma linguagem não interpretada, que nem, por exemplo, C ou Fortran, certo? Mas pela sua praticidade e facilidade de implementação das coisas, ela é bastante utilizada. Ela perdeu um pouco de força com o advento, com o surgimento do Python, na Rússia principalmente. Então, perdeu muito força. Então, o Python hoje é a linguagem da moda. Mas quem mexe com Python e MATLAB, a diferença é questão de gosto. Não vou dar minha opinião, não. O MATLAB tem um problema porque é pago. E o Python é livre, certo? Mas não vou discutir isso, não. Os exemplos que eu vou fazer é no MATLAB. Já que o MATLAB é pago, a minha versão é uma versão estudante aqui, ó. Foi comprada por mim. Eu não posso obrigar vocês a comprar o MATLAB, que é caro. Por isso que eu vou utilizar um software, o Octave, que é esse aqui, ó. O Octave é o mesmo MATLAB, funciona do mesmo jeito. Vou mostrar o editor dele aqui, ó. Janela de comandos. Como todo software numérico, isso é uma calculadora. Eu posso fazer, ó, 2 mais 3, 5. Eu vou até aumentar o tamanho, depois eu vejo isso. 2 mais 3, 5. Aqui também, MATLAB também é a mesma coisa. 2 mais 3, 5. Então, o que eu fizer aqui no MATLAB eu consigo fazer no Octave. Então, meus exemplos vai ser aqui no MATLAB. Mas você pode utilizar o Octave. O Octave tem a janela de comandos aqui e tem o editor aqui que a gente vai mexer. Basicamente isso. E quando você faz a conta, aparece a resposta aqui. E aqui são o histórico de comandos que já foi feito antes. Certo? Aqui é a área de trabalho, podemos dizer assim. A pasta que você está salvando seus arquivos. Tem o caminho aqui. Pronto. Basicamente é isso. O MATLAB do mesmo jeito. Ó. Aqui é a janela de comandos. Aqui é a área onde ficam os arquivos. Aqui é a pasta, ó, o caminho da pasta. Aqui eu gasto os arquivos aqui. Crio minhas funções nesse lugar aqui. E, eventualmente, se eu quiser criar um script, eu clico aqui em script e aparece o script aqui e eu posso fazer em linha de comando no script. Eu vou fazer tudo script. É mais prático que a tendência natural a gente fazer programas. Certo? Mas eu consigo fazer coisas básicas aqui em linha de comando. Certo? Então, eu vou dar minhas aulas, meus exemplos, tudo aqui no MATLAB, mas você pode fazer a mesma coisa no Octave, sem nenhum problema, certo? Eu não vou ficar fazendo porque eu esqueci de aumentar o tamanho da fonte aqui e vai ficar o vídeo muito pequeno. E o MATLAB já está uma fonte maiorzinha, certo? Então, vamos começar. MATLAB, como disse a você, laboratório de matrizes, e aqui eu posso fazer qualquer conta. Antes de qualquer coisa, você pode limpar a tela. Você usa o comando, quando você faz digita qualquer coisa, por exemplo, A igual vetor 1, 2, 3, 4, fecha. Isso aqui é um vetor linha. Quando eu der o Enter, 1, 2, 3, 4. Se eu pegar o vetor A igual a 1, 2, 3, 4, 5, fechou, e botou aqui esse símbolo aqui, que é o transposto, eu posso fazer isso. Se eu der um Enter, automaticamente esse valor de A, que era essas linhas, é substituído por essa nova variável A, que é um vetor coluna, que é 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Os vetores são escritos assim. Claro que eu posso fazer conta, eu posso limpar isso aqui. É só usar o comando CLC. Pronto. E a variável está aqui, ó, A. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Pois é, se eu quiser limpar essas variáveis aqui, é só usar o comando clear. CLC, limpa a tela, pronto, está limpo, não tem nenhuma variável aqui.
Pronto. Eu consigo fazer vários vetores. Eu vou começar com um exemplo de vetores. Por exemplo, se eu colocar o vetor T1 igual a um vetor que vai de 1 até o vetor vai de 1 em 2 em 2 até 6, por exemplo. Se eu fizer isso, tá aqui, é 1, é que eu vou só PA de razão 2, 1, depois 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, ou seja, começou de 1, foi até o 6 em 2 em 2. Lógico que não pode ultrapassar porque 3 mais 2, 5, 5 mais 2 ultrapassa a seta, então fica esse vetor, é 1, 3, 2. Tanto fazer botar um vetor que começa de 1 até de 2 em 2 até 6, ou fazer esse vetor aqui, 1, 3, 6, certo? Logicamente eu posso fazer contas do tipo T2 igual a 3 vezes T1. Ou seja, eu posso pegar esse vetor e multiplicar por 3. Então vai ficar 3, 9 e 15. Professor, e se eu quiser só guardar a variável T1 e T2 aqui e eu não quero que apareça a resposta aqui na tela? Eu posso fazer a mesma conta, botar o ponto e vírgula, ele faz a conta, guarda na memória quem é o T2, que é 3 vezes T1. O T2 está aqui, ó. E não aparece no comando, certo? Eu também poderia criar um vetor, eu vou limpar a tela, CLC, certo? Eu também poderia pegar um vetor que, por exemplo, eu quero um conjunto de vetores que começa de 0, vai até 1 e são 100 valores de 0 entre 0 e 1. Eu chamo esse comando de linspaço, espaço das linhas. A gente vai estudar isso em álgebra linear. Tem o espaço das colunas e tem o espaço das linhas. Nesse caso aqui, eu vou chamar o vetor U, por exemplo. É o comando linspace. Linspace. Aí eu boto aqui a puxeta e coloco. Começa do 0, vírgula, até 1. O que é esse linspace? É um vetor que começa do 0 e vai até 1 e tem 100 valores entre 0 e 1, incluindo 0 e 1. Entendeu? Incluindo 0 e 1 tem que ter 100 valores. Eu posso ser 0 e 1, pode ser 10 e 20, pode ser qualquer valor que eu colocar aqui entre A e B. Ele coloca 100 valores nesse espaço. Então, se eu der um Enter, vai aparecer um monte de número. Eu vou botar o ponto e vírgula. Pronto, já está a variável U. Está guardada aqui, U, ó, 1 por 100. Não sei se vocês conseguem ver. Se você não quisesse olhar para cá, você pode botar um comando para saber o tamanho desse vetor. É só encontrar o comprimento do vetor, que é o length. Length de quem? De U. Aí você vê que é 100. Ou seja, esse vetor U tem tamanho 100. Certo? Ou seja, é um vetor de 100 entradas. Beleza. Então já temos mais ou menos, da mesma forma eu consigo fazer operações com vetores. Eu posso fazer, por exemplo, vou chamar o vetor V igual ao vetor 1, 2, 3. Fecha colchete. Dá um Enter. Aqui é o vetor 1, 2, 3. Agora vamos pegar o vetor U. É o vetor, sei lá, 5, 6, 8. Fecha. Agora eu posso fazer quem é U mais V. U mais V. Deu um Enter, ele vai somar. Ele vai fazer 1 mais 5, 6. 2 mais 6, 8. 3 mais 8, 11. Está aqui, ó, 6, 8, 11. Então eu consigo somar e multiplicar vetores normalmente aqui no MATLAB. Isso aqui é linha de comando para ficar mais rápido, certo? Já eu vou fazer essas coisas em script. A variável VU está salva. Eu vou até limpar a tela. CLC. Está limpa. Se eu digitar U aqui, ó, aparece. Se eu digitar V, aparece. Então está guardado aqui na memória a variável U e V. O que aconteceria se eu multiplicasse U vezes V? U vezes V. Se eu fizer U vezes V, vocês vão dizer o que para mim? Que não pode. Porque queira ou não queira, eu não posso multiplicar uma matriz vezes uma matriz linha vezes a matriz linha. Desse jeito. Ele vai dar um erro. Observe, vai dar um erro. Tá vendo?
Dizem que não pode. Então tá aqui, CLC. Então, se eu fizer, só mostrar aqui, U, V, tá aqui. Agora eu posso multiplicar U vezes a transposta de V. É U vezes V transposto. Se eu fizer isso, aí sim, ele vai fazer esses elementos vezes a coluna 1, 2, 3. Vai ser 5 vezes 1, 6 vezes 2 e 8 vezes 3. Isso aqui é o que a gente chama de produto escalar. Vocês vão estudar em um. Ó, tá aqui, dá 41. Professor, vou limpar de novo essa tela. E se eu quisesse fazer U, V, só para vocês lembrarem. E se eu quisesse fazer U vezes V, só que eu quero multiplicar 5 vezes 1, 6 vezes 2 e 8 vezes 3. Por algum motivo eu quero dar um peso, eu quero multiplicar esse número vezes o primeiro, esse vezes esse vezes esse. Em álgebra linear a gente não define essa operação. Mas em computação a gente precisa dessa operação às vezes. Eu quero, é tipo ter uma matriz de peso multiplicar por outra matriz de peso, onde eu tenho cada elemento da minha matriz ou do meu vetor, eu multiplico por um certo peso. Teoricamente eu teria que fazer um for que varre o meu vetor, e para cada vetor i, cada entrada i, eu multiplico para o iésimo valor do outro vetor. Eu faço uma multiplicação i a i. O vetor ui, u de i, vezes o vetor v de i. E guardo isso num vetor produto, podemos dizer assim. É um pouquinho mais complicado. No MATLAB ou no Octave, se eu quiser fazer essa operação entre vetores, é só botar um pontinho aqui, ó. Esse pontinho é tipo uma vetorização. Eu estou fazendo esse for diretamente. Em vez de fazer esse for que varre esse vetor e pega elemento a elemento, é só botar U vezes V. Se eu fizer esse produto aqui, ó, vai fazer 5 vezes 1, 6 vezes 2 e 8 vezes 3. Tá aqui, ó. 5 vezes 1 é 5, 6 vezes 2 é 12 e 8 vezes 3 é 24. Certo? A gente vai fazer muito esse tipo de coisa aqui, botando esse pontinho aqui, certo, senhora? Para facilitar. CLC. Pronto, a gente já entendeu um pouquinho de vetores. Agora sim, eu poderia também fazer mesmo com divisão, senhores. Por exemplo, que é o vetor U, V. E se eu quisesse dividir U por V? U dividido por V. Se eu fizer isso, você ia dizer assim, não existe divisão de vetores. Se eu fizer isso, ele vai dar a mesma resposta. Ó. Ah, não. Ele dividiu. Ele fez uma gambiarra. Nem sei que diabo quanto ele fez aqui. Deixa eu limpar. CLC. U, V. Eu acho que fez tipo um produto escalar. Um produto escalar pelo inverso disso aqui. Depois eu vou ver o que significa esse produto aqui. Mas eu posso muito bem fazer esse dividido por esse, 6 dividido por 2 e 8 dividido por 3. É só fazer U ponto dividido por V. Fazendo isso, eu vou fazer 5 dividido por 1, 6 dividido por 2 e 8 dividido por 3. Ó. Ficou meio grande porque o formato está muito longo. Deixa eu mudar o formato desse aqui. Ó. Format show. Pronto. CLC. E vou fazer mesmo U, V. Só, eu estou botando para vocês visualizarem, mas nem precisava. V. E vou fazer aqui U dividido por V. Pronto. Ficou mais curtozinho. Deu 5, 3 e 12.6. Que é exatamente 5 dividido por 1 é 5. 6 dividido por 2 é 3. E 8 dividido por 3 é 2,66 aproximadamente. Certo? Então eu consigo fazer divisão ponto a ponto usando esse comandozinho, pontozinho aqui. Certo? Beleza. Agora vamos lá. CLC, vou limpar. Eu vou limpar logo tudo. Clear. Vou limpar as variáveis, começar do zero. CLC, pronto. Ah, professor, e se eu desse um valor de x? Ó, x igual a 1. Ponto e vírgula. Pronto, já tem uma variável x igual a 1. E eu quisesse uma função f
a função fosse x ao quadrado. Cadê x ao quadrado? X ao quadrado, sei lá, mais 2. Se eu fizer isso e der um Enter, automaticamente ele vai pegar 1 ao quadrado mais 2. 1 ao quadrado é 1, mais 2, 3. Vou dar um Enter, vai dar f igual a 3. Automaticamente ele substitui o valor de x. Se eu colocasse f igual a x ao quadrado mais 2 e não definisse o valor de x, ele ia dar um erro. Isso é um software numérico. Então, todas as variáveis você tem que dar valor antes. É diferente dos softwares algébricos, que você pode definir x como sendo uma variável. Se bem que tem um toolbox simbólico aqui, que dá para fazer isso, mas está fora do escopo do nosso. O simbólico a gente não usa, não. Muito difícil. O pessoal da engenharia aqui não gosta de mexer com essas coisas. Pois é, mas é estranho botar um valor fixo. O correto era eu fazer assim, CLC, e eu vou pegar um vetor x que vai de 0 até de 0.001 até, sei lá, 100. Até 10. Pronto, vai de 0 até 10 em pedacinhos 0.1, 0.1. Pronto, esse vetor x aqui começa de 0 e vai até 10 em pedacinhos de 0.1, incrementos em 0.01. É um vetor que tem 1001 entradas, tá vendo? Ficou um vetor x de 1001 entradas. Pronto. Agora eu posso pegar minha função f igual a x ao quadrado. Cadê? Eu salvo aqui. Pronto. Se eu fizer f igual a x ao quadrado mais 2, ele vai pegar todo o vetor x, elevar ao quadrado e depois somar com 2. Se eu fizer isso, senhores, sabe o que vai acontecer? Vai dar um erro. Porque eu não sei pegar um vetor e elevar ao quadrado. Eu quero pegar esse vetor, pegar cada entradazinho dele e elevar a 2. Então, se eu botar x ao quadrado, vai dar um erro. Vou mostrar a vocês. Ó. Errou. Tá vendo? Essa potência, eu não consigo usar uma potência num vetor. E como é que eu faço, professor? Eu faço isso. Ó. Eu boto f e boto um pontinho aqui. Porque, na verdade, eu teria que pegar um for, varrer todo o vetor, que vai o primeiro valor do vetor até o último valor do vetor, varrer para cada entrada i do vetor, x de i do vetor, eu ia pegar o x de i e elevar ao quadrado. Para cada i, ou seja, ia fazer um for que ia varrer todo o vetor e ia calcular x ao quadrado mais 2. Cada interação eu pegava a entrada, o valor do vetor, elevava ao quadrado mais 2. Depois guardava o valor no vetor. No MATLAB eu não preciso fazer isso, é só botar um pontinho, que eu fizer isso automaticamente. Ele guarda, ele pega todo mundo. Se eu não fazer isso, não vai ficar 1001 valores aqui na tela. Vou botar o ponto e vírgula. Aí já guardei o vetor f, que é exatamente x ao quadrado mais 2. Está aqui, é f, ó. De 1000 valores, que é exatamente cada entradazinha ao quadrado. Eu posso até fazer um plot dessa função. Ó. Eu uso o comando plot, abre parêntese, boto o domínio, que é x, que eu defini já x, que vai de 0 até 10, vírgula, e boto f, que é o y, fecho. É o comando mais simples. Dou um Enter. Está aqui. É uma parábola. Já que eu botei de 0 a 10, ele pegou só esse pedaço. Certo? Vou fechar. Então, é isso. Pelo menos é essa a ideia que eu vou falar a vocês. Para a gente continuar a nossa discussão, vamos falar de matrizes. CLC. Já eu boto um script. Já que é uma coisa simples, eu vou fazer... Por exemplo, matrizes. Tem umas matrizes mais naturais que a gente pode mexer. Por exemplo, matriz de identidade. Vou chamar a matriz 1 e uso o comando AI. AI aqui é a parêntese e digo o tamanho dessa matriz. Se eu botar só um número, por 3, por exemplo, é uma matriz 3x3. Então, se eu fizer isso, é uma matriz identidade 3x3. Vou dar um Enter. Está aqui, a identidade. Ó. E se eu usar o comando, chamar z igual a zeros, aqui, zeros de 3. É uma matriz quadrada 3x3 formada só por zeros. Ó. Tá aqui, ó, só zeros.
poderia também usar o mesmo comando, 3 por 2, 3,2. Aí seria uma matriz 3 por 2 só de zeros, certo? CLC. É muito útil a gente definir essas coisas às vezes, certo? E se eu quiser uma matriz formada só por 1, eu vou chamar W igual a ons. Eu vou pegar uma matriz, sei lá, 5 por 5, 4 por 4, só de 1s. 4 por 4 só de 1s, vou dar um Enter. Em algum momento eu preciso de uma matriz formada só por 5. É só pegar ons e multiplicar por 5. Vou botar aqui no início para ficar mais bonitinho. Eu vou botar 5 vezes ons. Aí eu tenho uma matriz formada só por 5, por exemplo. Certo? Isso é muito prático às vezes, senhores. Também tem comandos embutidos no MATLAB, tipo matriz quadrado mágico. Magic 3. Um quadrado mágico 3 por 3. Vocês já viram isso? Se vocês já viram matéria de programação, tem professores que cobram para você fazer um código que gere uma matriz. Verificar se a matriz é quadrada ou não. É um quadrado mágico ou não. O que é um quadrado mágico? É uma matriz cujo, quando eu somo as linhas ou as colunas ou as diagonais, vai dar um valor fixo. Nesse caso a soma é 15. É 5 mais, desculpe, 8 mais 1, 9, 9 mais 6, 15. 1 mais 5, 6, 6 mais 9, 15. Se eu somar qualquer coisa aqui dá 15. E se eu quiser uma matriz, sei lá, 5 por 5, Magic de 5. Então aqui também, se você somar, sempre a soma é fixa. Certo? Professor, o professor de programação pediu o código disso aí, como é que eu faço? MATLAB, por incrível que pareça, é tudo aberto. Se você digitar edit e dar o nome da função, magic, por exemplo, aí ele vai abrir. Ele vai abrir a função que faz esse código. Certo? A gente não está interessado nisso não. Vamos estar aqui em CLC. Certo? E vou limpar. Clear. Outra coisa interessante, gerar um número aleatório entre 0 e 1. É uma distribuição chamada distribuição triangular, não, distribuição uniforme. Os comandos rand de 1. Ele vai gerar automaticamente um número entre 0 e 1. Certo? Se der um enter, vai dar um número 0 e 1, por exemplo, 0,65. Se eu gerar de novo, der um enter de novo, vai dar outro número, 0,03, e assim vai. E se eu botar o comando rand de 3, o que vai aparecer? Eu vou gerar uma matriz 3 por 3 de números aleatórios. Uma matriz aleatória, 3 por 3, ó, tá aqui, ó. Gera aleatoriamente números. Lógico que tem um gerador de números aleatórios embutido aqui. Certo? Aí é outra área, mas eu consigo gerar números aleatórios de uma matriz sem nenhum problema. Usando o comando rand. Lógico, distribuição uniforme. Existem outras distribuições aqui. Distribuição gaussiana, que é a distribuição normal. Tem de student, Pareto, ou seja, todo tipo de distribuição você consegue implementar. Tudo de análise de dados eu consigo fazer aqui usando o pacote de estatística, certo? Mas não é o objetivo do curso agora, CLC, certo? Da mesma forma eu consigo somar matriz, ó. Pronto, somar matriz. Vamos definir agora a matriz. Vamos pegar a matriz A, você abre e começa a colocar as linhas. 1, 2, 3, 4. Aqui é a primeira linha, depois 5, 6, 7, 8. Segunda linha. 3, 7, 9, 0. Fecha. Aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 linhas. Você der um Enter, ó. É uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. Certo? É assim que eu defino matriz. Eu vou definir outra matriz B. B igual a... mesmo tamanho. Vamos pegar aqui, ó. 3, 4, 6, 7, 5, 6, 7, 8. E menos 1, 0, menos 6, menos 9. Fechar. Dá um Enter. Tá aqui.
Então eu posso fazer a soma A mais B, ó. A mais B. Ele soma. Interessante. Professor, e se eu quisesse criar uma função para mim de somar matrizes? Porque não sei se vocês sabem, eu vou pedir uma atividade parecida para vocês. Eu posso somar essas matrizes sem usar essa função embutida A mais B? Posso. CLC. Eu vou começar a usar script agora, só para vocês. Eu vou aqui em script. Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir a matriz A como sendo a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, ponto vírgula, 5, 6, 7, 8, ponto vírgula, 9, 0, 12, 34, 7. Tá, certo. Pronto. Eu vou botar aqui um ponto e vírgula para não ter problema. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou seja, a matriz está bem definida. Vamos pegar a matriz B como sendo a matriz, sei lá, 2, 3, 4, 7, ponto vírgula, que é a próxima linha. 8, 9, 0, 4, ponto vírgula, menos 5, menos 8, menos 9, 0, fecha, ponto vírgula. Então eu vou calcular duas somas. Eu posso calcular a soma, eu vou chamar de S1, que é a soma 1, que é exatamente A mais B. Pronto. E eu posso calcular uma soma 2, de uma forma muito mais prática, usando a definição de soma de matrizes. Como é serviço? Um soma de matrizes. É o que eu falei na minha aula. É um SIJ, a soma, matriz SJ é o AIJ mais o elemento BIJ, onde IJ varia entre de 1 até o número de linhas e o I é o número de colunas, por exemplo. I linhas e J coluna, tanto faz. Eu vou fazer um for aqui, ó. For o I, que vai ser o número de linhas, o que eu quero assim, vai de 1 até o tamanho da matriz. Eu já sei que o tamanho de linhas é 3, né? O número de linhas é 3. Mas se eu não soubesse, eu botava aqui lente de... Depois eu ensino a vocês o comprimento de uma linha da matriz. De 1 até 3. For vai de 1 até 3. Depois eu vou criar outro for, que vai de 1. Professor, por que está começando de 1? Eu já tinha começar do 0. Pois é, o MATLAB a gente tem o hábito de começar de 1 e o Python de 0. É uma diferençazinha. Então vai de 1 até o número de colunas, até 4. Mais forte quem? J. J vai de 1 até 4. Aí eu vou ter o quê? S2 de J. S2 de J, que é a minha soma, que é a minha matriz. Se eu chamar de S2 a minha matriz, é quem? É o elemento AJ somado com o elemento BIJ. Pronto. Então, ponto e vírgula. Pronto. Então, estou vendo. A minha matriz S2 vai ser o elemento AJ mais BIJ, onde I varia de 1 até 3 e o J vai de 1 até 4. Finalizo o for, end. Finalizo outro for, end. Se eu rodar isso aqui, senhores, eu vou ter o S1, vai ser a soma A mais B, e vou ter o S2, que é a soma A mais B. Se você tiver no Octave, se você quiser rodar isso aqui, você vai lá em Run, e ele roda, tem que salvar. O MATLAB também, se eu clicar em Run, ele salva, mas o MATLAB você consegue rodar as coisas sem precisar salvar. Eu posso rodar só a seção, é Run Section. No Octave você ia ter que selecionar e procurar rodar a seleção, uma coisa assim. O MATLAB não precisa não, eu vou só rodar a seção e ele automaticamente vai guardar as variáveis aqui. Para não ter problema com o que estava antes, eu vou apagar. Eu vou CLC clear. Certo? Eu vou rodar isso aqui. Aí vai aparecer duas variáveis. S1, a matriz S1 e a matriz S2. E ambos tem que ser iguais, né? Rodar. Pronto. Eu vou botar para aparecer aqui o S1. S1, essa matriz aqui. E S2,
É a mesma coisa. Eu vou clicar aqui na variável para ver se vocês vão mostrar que é igual. Ó, aqui é o S1, 3, 13, é a soma, né? Uma matriz 3 por 4. E o S2, ó, é o mesmo valor. S1 e S2 é a mesma coisa. Certo? Vou fechar aqui. Então, eu vou fazer uma atividade para vocês, criar uma atividade para vocês, que vocês vão fazer todas as operações básicas que eu defini de soma de matrizes, multiplicação por um escalar, produto de matrizes, tanto da forma clássica como daquela forma usando combinação das colunas, usando for, um programazinho. Vocês vão fazer um programazinho fazer isso. Mas, professor, só isso? Mais ou menos. Eu vou querer que vocês criem uma função. Depois eu ensino a vocês como é que cria função. Deixa eu ir para a próxima etapa, senão fica muito longo esse negócio aqui. Vamos aprender a resolver sistema. Sistema. Como é que eu faço, professor, para resolver um sistema? Eu vou limpar isso aqui. Para ficar legal para vocês, eu vou resolver um exercício do livro. Deixa eu limpar logo isso aqui. Ó, CLC, clear. E vou rodar a sessão para limpar tudo. Limpar todas as variáveis. Eu vou pegar o livro e vou resolver esse exercício aqui. Achei muito interessante. Infelizmente eu não coloquei para vocês porque eu ia colocar. É um problema de interpolar. Encontrar um polinômio interpolador P de t igual a 0 mais A1 de t mais A3 A2 de t2. Ou seja, é um polinômio que interpola esses pontos. 1, 12, 2, 15, 3, 16. Ou seja, eu quero encontrar os coeficientes A0, A1 e A2 de tal forma que passe pelos pontos 1, 12, 2, 15, 3, 16. A gente chama de interpolador. É o que está aqui, ó. Chama polinômio interpolador. É encontrar um polinômio que passe exatamente por esses pontos. E eu estou supondo que o meu polinômio é um polinômio de segundo grau, mas às vezes eu posso, dependendo do meu quantidade de pontos, eu posso interpolar um polinômio do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau. Depende do meu problema. Esse exercício 33 não dá para fazer no braço, que o problema é pequeno. Mas quando tiver um exercício do livro que tem esse Mzinho aqui, aí você pode fazer no MATLAB. É o mesmo exercício, só que pode ver que já tem muito mais. Aqui é um polinômio que vai dar são 5 variáveis, A0, A1, A2, A3, A4. Vamos resolver esse 33, só para você entender. Primeiro observe. Eu quero encontrar esse polinômio P de t, A0 mais A1t mais A3t2. Eu não sei quem é o A0, o A1 e o A2. Eu só sei que esse polinômio passa por os pontos 1, 12, 2, 15, 3 e 6. Quando eu substituir esse polinômio por esses pontos, ou seja, no lugar do t, eu coloco 1, aí vai ficar assim, ó, P de 1, a imagem de 1 é 12, P de 1 é 12, P de 2 é 15, P de 3 é 16. Então eu vou substituir, ó, P de 1, que é 12, vai ser A0 mais A1 vezes 1 mais A2 vezes 1 ao quadrado, que é isso aqui, ó. A0, A1 vezes 1, A2 vezes 1 ao quadrado, igual a 12, que é a imagem de 1. P de 2 é A0 mais A1 vezes 2 mais A2 vezes 2 ao quadrado, igual a imagem de P de 2, que é 15. P de 3 é A0 mais A1 vezes 3 mais A2 vezes 3 ao quadrado, igual a imagem de 3, 16. Resumindo, encontrar o polinômio interpolador é resolver esse sistema. E aqui é um sistema que eu tenho a matriz A vezes as variáveis. O vetor x é o vetor A0, A1 e A2. Vamos resolver esse sistema aqui. Para isso, eu vou chamar aqui o vetor A do vetor 1, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 3, 9, que é a matriz dos coeficientes. E o vetor B é 12, 15 e 16. Eu vou escrever isso aqui, ver se vocês acompanham. Então, a minha matriz de coeficientes vai ser a minha matriz 1, 1, 1. O outro, só para lembrar que eu sou esquecido, 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. E o outro aqui é 1, 3 e 9. Pronto, isso aqui é a matriz A, a matriz dos coeficientes. Tá, ponto e vírgula para não atrapalhar. E o Bzinho, que é o termo, eu quero resolver o sistema B,
é um vetor coluna. É o vetor coluna 12, 15 e 16. Cadê mais? 12, 15 e 16. 12, 15, 16. É o vetor coluna, então vou botar o transposto aqui, ó. Se você aqui não quisesse usar o transposto, bastava botar o ponto e vírgula aqui, ó. Ponto e vírgula aqui e ponto e vírgula aqui, que é a mesma coisa. Certo? Eu vou botar o transposto que eu acho mais prático. Pronto. No fim das contas, se eu quiser usar um comentário, é só fazer isso aqui, ó. Eu quero resolver o sistema A, x igual a b. Né? E não esqueça que x, nesse caso x, é o vetor. Só para confirmar aqui, x é o vetor dos coeficientes, é o A0, A1 e A2. Eu vou escrever aqui, ó. Só para você lembrar, é o A0, A1 e A2. Certo? Esses são a variável que a gente quer descobrir. Vou voltar ao ponto e vírgula aqui. Professor, como é que eu faço para resolver ax igual a b? Senhores, na aula de hoje, eu fiz um vídeo hoje para resolver o sistema x igual a b. Basta você resolver isso aqui, x igual a inversa de a vezes b. Só isso, é a inversa de a vezes b. Ah, então o senhor está querendo dizer que eu consigo calcular a inversa de a? Sim. Eu vou rodar isso aqui só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Eu vou botar aqui, ó, x, eu vou descomentar isso aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, x igual a inv de a vezes b, adivinha o que ele vai fazer? É a solução do sistema. Veja, x já é exatamente os coeficientes de A0, A1 e A2 do polinômio. Vou rodar. E x é esse vetor aqui, ó, 7, 6 e 1. Já está resolvido. Só isso, professor? Pois é, porque a minha matriz A é inversível. Professor, e se eu quisesse fazer de outro jeito? Se eu quisesse escalonar? Eu consigo escalonar? Consegue. Eu vou chamar a matriz ampliada, vai ser assim, ó. Eu vou chamar x. X não, vou chamar outra variável. Eu vou chamar R igual a matriz ampliada. A matriz ampliada é isso aqui, ó. Só para lembrar, a matriz ampliada é a matriz A, né? B, né? Tá, aqui eu juntei a matriz A com a matriz B. Isso aqui é a matriz ampliada. Agora eu vou pegar e escalonar a matriz E. A gente usa o comando rref. Ele escalona totalmente ela. Vou mostrar aqui a vocês. Vou botar o ponto vírgula aqui para não aparecer mais isso aqui, certo? Eu quero só ver a matriz R. Quando eu escalonar isso aqui de forma completa, né? Ele está dizendo que tem um erro aqui. Deixa eu ver qual é o erro. Eu vou ver qual é o erro. B. Deixa eu só montar essa matriz. Tá? Inv A vezes B. Só um minuto. Cadê vezes B? Deixa eu pensar aqui Primeiro vamos ver aqui esse comando aqui, ver se está certo. CLC. Vamos montar a matriz A, fazer um teste. A matriz A e vou botar B aqui. O que está acontecendo? Você deu um Enter, está aqui, que está errado. Então vamos lá, vou chamar essa matriz R, eu vou chamar a matriz ampliada, vou chamar de AMP. A matriz ampliada é a matriz formada pelos coeficientes e B. Pronto. Certo? Agora eu vou pegar eu vou chamar a matriz R como sendo
a função RRF de quem? De AMP. Tá dando errado por causa disso, porque eu tenho o colchete. Se eu fizer esse comando RRF, ele vou pegar essa matriz aqui e escalonar ela. Forma escalonada, aquela completa, que fica tudo formado por um. E o que vai sobrar desse lado aqui vai ser a identidade, né? Se tiver, com certeza a matriz é inversível, vai ficar a identidade desse lado e vai sobrar só os elementos que é exatamente o valor de x. Dividir a vezes. Certo? Eu vou mostrar a vocês. Vai aparecer os dois, o x e o r, certo? Ó, x, a solução do meu sistema era isso aqui, ó. 7, 6 e menos 1. E a solução da matriz escalonada completa, ó, fica 1, 1, 1 e 7, 6 e menos 1. Ou seja, eu consigo resolver desse jeito ou usando escalonamento. É a mesma coisa. Já estamos em 40 minutos de aula. Eu acabei extrapolando um pouco, foi muito cansativo. Depois eu faço mais exercício fazendo função, porque aqui eu só estou dando uma introdução. Depois eu crio função para vocês criar a função e chamar a função aqui dentro, certo? Deixo para outra vez, certo? Então, até mais. Deu para entender o exercício, ó. O coeficiente é 7, 6 e 1. Eu poderia até fazer o gráfico dessa função, né? Que é o polinômio. Como seria o gráfico dessa função? Vamos fazer logo isso. Pronto. Ó, a função P, que é o meu polinômio, é exatamente o A0. E o A0 é quem? É o x de 0. É o x de 1, né? X de 1 mais o A2. Quem é o A de 1? É o x de 2 vezes t mais x de 3, né? X de 3 vezes t ao quadrado. Mas você vai dizer assim, professor, quem diabo é esse t? Realmente eu não defini t não. T é o domínio, então eu tenho que pegar valores de t e colocar aqui. Eu vou colocar assim. Eu vou dizer que t é o espaço lazinho, linspace de quem? Vamos colocar aqui, vamos colocar um valor de entre menos 10 e 10. O que tu acha? Eu acho que tá bom, menos 10 e 10. Então, eu tenho aqui minha função p de t. Eu já peguei os coeficientes, que é o A, o A0, o A1 e o A2, que foi a solução do meu sistema, né, que é o x. Vou até botar o ponto e vírgula aqui. E agora eu vou fazer o gráfico dessa função. É o comando plot. Eu boto o domínio, que é t. E boto o contradomínio, que é o p, que é o meu polinômio que eu estou querendo. Então, se eu rodar isso aqui, eu suponho, se não tiver nenhum erro, observe que eu tenho um pontinho aqui, porque eu estou falando de um polinômio, né? Que eu vou fazer o gráfico. Vamos ver. Tá aqui, esse polinômio aqui, equação de segundo grau. Ah, mas de menos 10 a 10, vamos estar de menos 10 a, sei lá, 30. Vai ficar um gráfico mais bonitinho. Pronto, ixi. De menos 30 a 30, pronto. Pronto, tá aqui. Equação de segundo grau, aqui é o gráfico dele, né? Com certeza passa pelos pontos. Eu poderia até fazer o outro, né? Fazer um gráfico mostrando os 3 pontos principais, mas deixa para depois. Vai demorar muito. Certo? Então, resolvi o exercício, fiz o gráfico. É o exercício número 33 da página 23 do livro. Esse exercício aqui. Eu posso até depois fazer esse exercício aqui, que é a mesma ideia. Eu tenho a velocidade, eu tenho a força e eu quero encontrar o polinômio que passa por esses pontos. Só que aqui é um polinômio do quarto grau. Aí a matriz ficou um pouco maior, mas a ideia é a mesma, que aqui a gente pode brincar com uma matriz que quiser. Certo? Aqui aguenta matriz gigantesca, é só você querer, certo? Então tá. Espero que tenham compreendido. Depois eu faço uma aula ensinando a vocês a chamar funções e criar funções, certo? Até mais, senhores. Tchau.